Olá, boa tarde, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Então, dando continuidade nesse nosso mês de agosto, nós vamos continuar falando um pouco da figura paterna, do pai, ou a pessoa que exerce essa função de pai, que muitas vezes é a mãe, que é mãe e pai, padrasto, vô, tio. Então, essa figura tão carinhosa, tão cuidadosa que é a figura do pai. Então nós vamos ver, espero que tenham se divertido, almoçado domingo junto com a família, em homenagem aos nossos queridas, as pessoas que fazem essa função na nossa vida, que é tão importante para nós. Nós vamos ver que a história de pai, a gente liga uma figura, assim como a gente ligou Maria com o exemplo de mãe, nós vamos usar José como exemplo de pai. Nós vamos ver os títulos que José tem na tradição cristã católica, as virtudes de José e o José na Bíblia, a sua história como que é, tá bom? Então vamos começar com José na Bíblia, que a história dele está ligada à história de Maria. Maria, como todo mundo na sua época, esperava a vinda de um Messias, de um Salvador, aquele que ia trazer a paz para o mundo. Porque havia muitas coisas ruins que estavam acontecendo, famílias, guerras, famílias destruídas, guerras, maldades, e todo mundo esperava que esse Messias ia trazer e ensinar o caminho da paz. Mas Maria nunca imaginou que ela seria escolhida para ser a mãe do Filho de Deus que ia se chamar Jesus. Essa foi a mensagem do anjo Gabriel quando apareceu para Maria e disse para ela essa novidade, esse evangelho, essa boa notícia. Maria ficou toda preocupada: como vai acontecer isso? Se eu não sou nem casada e eu estou noiva de José. Aí que entra José na história, né? Como vai? Eu não sou casada com José. Como eu posso ficar grávida e ter um filho? Como que vai ficar essa história? Maria ficou toda preocupada. E o anjo disse para ela: para Deus nada é impossível. Mas aí Maria ficou toda preocupada com isso, né? Como que vai acontecer? O mesmo anjo apareceu a José em sonho e disse para José: José, a sua noiva Maria está grávida e vai ter um filho. É o filho de Deus. José, mas como? Como eu não sou nem casado com Maria? A gente não tem nada. Como que ela vai ficar? Como vai ficar a situação de Maria? Todo mundo vai criticar Maria. E naquela época, se a mulher ficasse grávida fora do casamento, antes do casamento, ou não era casada, o que acontecia com ela? Ela era julgada em adultério e ela era condenada a ser apedrejada publicamente na praça ali. Todo mundo pegava a pedra, matava de tanto dar pedrada na pessoa. Olha que morte horrível. Mas José, como uma pessoa misericordiosa, pessoa generosa, justo, honesto, ele assumiu Maria, tanto Maria como ser pai do Filho de Deus. Olha que responsabilidade. José, então, é o pai adotivo de Jesus, o Filho de Deus. E por amor a Maria, por misericórdia, por ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, José tem essa função de educar Jesus nesse mundo e dando também a sua proteção a Maria, que isso ia acontecer com ela. Olha que coisa horrível que ia acontecer com Maria, mas José, como grande exemplo de esposo e de pai, ele vai e assume Maria. Levantou rapidamente, diz a história na Bíblia, e foi lá na casa de Maria e disse: Maria, eu te amo. O anjo apareceu para mim e disse a novidade. Ela estava toda preocupada como que ia acontecer isso. Muito diferente de alguns pais hoje em dia, né? Que some. Quando a mulher fala que está grávida, eles somem. Não, José não, ele foi para acolher Maria. Mesmo que ele não fosse o pai da criança, ele foi para acolher Maria e educar Jesus de acordo com a fé, com os costumes. Muito bem, tem também essa história na Bíblia de José. Tá? Na Bíblia tem pouca coisa de José, é isso que fala dele, que ele assumiu e teve essa coragem, essa misericórdia e essa confiança de acolher Maria. Mas José, ao longo da história, ele foi recebendo alguns títulos. Por exemplo, ele é padroeiro dos trabalhadores, que José era carpinteiro, fazia obras de manutenção, carpintaria, de pedreiro, e tem várias interpretações. A mais conhecida é que ele fosse carpinteiro, que cuidava de manutenções das casas, produzia móveis, né? Hoje não tem muito carpinteiro, tem mais o marceneiro que faz isso.
Mas José trabalhava assim, na casa das pessoas, a sua oficina, e ele é tido como padroeiro dos trabalhadores, São José Operário, que é chamado em alguns lugares. Então é comemorada a festa dele no dia 1º de maio. Em alguns lugares, dia 1º de maio, comemora o dia de São José, padroeiro dos trabalhadores, conhecido como São José Operário. Em outros lugares, a maioria dos lugares é conhecido como padroeiro da família, porque ele assumiu Maria e Jesus. Então, José, Maria e Jesus compõem a Sagrada Família. A família sagrada ali, que Jesus, o Filho de Deus, Maria, a mãe de Jesus, e José, o pai adotivo de Jesus. Olha que constituição linda, essa famosa Sagrada Família. E o dia de São José é dia comemorado no dia 19 de março, como padroeiro da família. Aqui no Brasil, muito no Nordeste, porque é a época das chuvas também, que eles pedem para que venha a chuva, para abençoar o alimento, para trabalhar, para cuidar das famílias. Em vários lugares do mundo é comemorado no dia 19 de março, o dia de São José, o padroeiro da família. Então, esses dois títulos que ele recebe. Além de outros, como São José Educador, por conta de educar ali Jesus, muitas escolas têm esse nome. Agora, as virtudes de José. O que são virtudes? São aquelas qualidades boas, aquelas excelentes qualidades que cada um tem. E na Bíblia, em toda a história de José, o que é mais conhecido como uma pessoa justa, justo, honesto, casto. O que é casto? É fiel. Ele foi fiel a Maria, fiel a Deus, principalmente pela sua misericórdia, porque ele perdoou Maria. Porque era comum, todo mundo ali se sabe que ele está noivo, a esposa está a noiva está grávida, mas ele não é o pai. Mas ele perdoou Maria, porque ele assumiu Maria. O que ia acontecer com Maria? Como eu já disse para vocês, ela seria apedrejada em praça pública. Então José, essa sua capacidade de perdoar, de acolher, de formar família. Por isso que ele é padroeiro da família também. Paciência, misericórdia, perdão, acolhida, cuidado, que ele cuidou de Jesus. Então é um grande exemplo de homem, de ser humano, que assumiu o seu papel ali nessa missão. Por isso que ele é exemplo para muita gente. Então esses são os grandes, a grande virtude de José, ser justo. Então a pessoa que... O que é pessoa justa? Que ele não puxa nem para um lado, nem para o outro. Né? Na família é muito complicado, às vezes tem mais de um irmão, ou de filhos, não puxar nem para um nem para o outro. Você está jogando, tem umas regras, você não vai querer burlar a regra para poder ter vantagem. Isso é desonesto, não é justo. A gente fala, isso não é justo. O que não é justo? É aquilo que puxa para um lado e deixa o outro. Justo é aquele que está na medida certinha. Não vai nem para um lado, nem para o outro. O justo é correto. Ele não engana. Imagina José, que era trabalhador, ele vai consertar, fazer uma mesa lá. Aí o trabalho era tanto, R$ 100. Aí José, não, aquela pessoa tem bastante dinheiro, vou cobrar dela 150. Para o outro eu cobro 100. Ele não está sendo justo, está usando 2 pesos e 2 medidas. A pessoa justa é aquela que vai fazer o mesmo trabalho, não vai entregar direitinho na época certa, no momento certo, não vai trapacear, não vai cobrar mais. Isso que é a pessoa justa. Por exemplo, na hora de uma avaliação que vocês vão fazer, na hora da prova, fazer certinho ali, sem ficar colando, copiar do colega, porque isso não é ser justo. Você vai tirar uma nota, mas não é a nota certa, você está sendo desonesto. Então, ser uma pessoa justa implica um monte de coisas. Ser justo é ser misericordioso, ser honesto, ser leal, ser fiel aos seus pais. Mesmo que os pais não estejam perto, tudo aquilo que o pai ensinou a gente faz, que a gente acredita que é bom. Então esse é o modelo de pai que estava ali cuidando. José não era o pai de Jesus, mas foi aquele que educou, que cuidou de Jesus enquanto ele estava aqui nesse mundo junto de nós, que cuidou de Maria, acolheu Jesus. Essa é a função do verdadeiro pai. Então José tem muito para nos ensinar aí, tá bom? Na aula passada eu falei para vocês conversarem com os pais um pouquinho sobre quais os principais valores, dar um abraço no pai. Então agora a gente fica com essa imagem de José como pessoa justa, honesta, trabalhador, que estava sempre ali no seu trabalho, na sua oficina,
cuidando de Maria e de José. Essa é a Sagrada Família que é composta. Tem o pai aí, a função de pai, aquele que cuida, que acolhe, que é o sinal de confiança. Lembra da historinha que eu contei para vocês na aula passada? A criança estava tranquila ali no avião, mesmo na tribulação, porque meu pai é o piloto. Então José foi aquele que assumiu Maria. Imagina a situação de Maria naquele momento. E José foi o que acolheu Maria e assim construir essa família maravilhosa que foi educar Jesus nesse nosso mundo. Jesus é filho de Deus, mas ele passou por uma família, ele quis passar por uma família para compreender o nosso mundo e ensinar o caminho do bem, para que todos nós tenhamos um mundo melhor, um mundo mais satisfeito, mais contente. Tá joia, galerinha do bem? Aí na próxima a gente fala um pouquinho mais de outras figuras. Tem essa como pai, a gente vai ver de outras funções que o homem pode fazer nesse mundo. Tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus, aproveitem a família de vocês. Tá bom? Até a próxima, galerinha. Tchau.